nossa história de hoje se chama O Monstro das Cores. Vamos começar nossa história? Vamos contar até 3? Me ajudem! Vamos lá! É 1, é 2, é 3 e já! Era uma vez um monstrinho. Sim, um monstrinho que acordou todo baratinado, todo confuso, sem saber como estava se sentindo. Ele acordou triste, alegre, calmo, com raiva, com medo, com todas as emoções mexendo em seu coração. Então, ele resolveu respirar bem fundo. Respirem comigo. Vamos lá. De novo. Foi isso que ele fez. Resolveu respirar bem fundo e trabalhar todas as emoções que estavam passando em seu coraçãozinho. Então, a primeira emoção que ele lembrou foi a alegria e se transformou no monstro da alegria. Ele lembrou que quando estava alegre, ele ficava dando muitas gargalhadas. Vamos rir comigo? Ele dava tantas gargalhadas que até a sua barriguinha doía. Ele lembrou que quando estava alegre, o seu dia era lindo como o sol. Tantas coisas bonitas. Ele lembrava quando estava com a mamãe, com o papai, quando ele brincava no parquinho, quando ele comia chocolate. Quando ele estava alegre, tudo era tão bonito. Mas de repente, ele lembrou também que dentro do seu coraçãozinho tinha um sentimento chamado tristeza. E de repente, vupt! Olha só como ele ficou cabisbaixo. Sua carinha ficou bem triste. Ele até chorou. Ele lembrou que quando estava triste, ele lembrava da chuva. Os pingos de chuva caindo em cima dele. Ele se debruçava na janela e via a chuva cair. Ele ficava triste quando ele brigava com a mamãe. Ele ficava triste quando brigava com o irmãozinho. Também ficava triste quando ele brigava com um amiguinho na escola. Muitas coisas deixavam ele triste. Quando ele não ia passear, muita tristeza passava em seu coração. E quando ele ficava longe da vovó, era muito pranto, ele chorava sem parar, era muita tristeza. Mas ele também lembrou que outra emoção passava em seu coração. E sabe que emoção era essa? Vamos ver. Ele lembrou do medo. Gente, ele sentia medo de muitas coisas. Ele tinha medo dos fantasmas. Ele tinha medo do escuro. Ele tinha medo de barata. Ele tinha medo de um jacaré da boca grande. Ele tinha muito medo. Ele tinha medo de ficar longe da mamãe. Ele tinha medo de ficar longe do papai. Ele tinha medo de muitas coisas. E ele lembrou que dentro do seu coraçãozinho tinha outro sentimento. E esse sentimento era muito ruim. Esse sentimento era a raiva. Quando ele estava com raiva, ele franzia a sua testa. Ele rangia os seus dentes e fechava a cara para todo mundo. Ele tinha raiva quando pisavam no seu pé. Sim, ele tinha raiva quando não podia brincar e nem assistir televisão.
Ele tinha raiva quando não podia ir para a praia. E também quando não podia ir viajar. Sim, ele tinha raiva quando mexiam nas coisas dele. E ele tinha raiva quando a mamãe colocava brócolis para ele comer. Ele sentia sim esse sentimento dentro dele. Mas a mamãe ensinou a ele que quando ele ficasse com raiva, ele podia contar até 10. Vamos contar comigo para ver se essa raiva passa? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E respirava bem fundo. Bem fundo mesmo, de novo. E aí, seu coraçãozinho ia se acalmando, e ele se transformava no monstrinho da calmaria. Vamos conhecer esse monstrinho? Olha só como ele ficava depois que ele contava até 10 e respirava bem fundo. Sim, ele se transformava no monstrinho da calmaria. E sabe como ele se sentia? Como se estivesse deitado embaixo de uma árvore, sentindo aquela brisa gostosa, o vento soprando e as folhinhas das árvores balançando. Ele ficava bem calminho, calminho, calminho. Seu coraçãozinho ficava bem leve, mas tinha um sentimento muito especial. Esse sentimento fazia o coração dele pulsar bem forte, bater bem forte, assim, tum, 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 tum. Esse sentimento transformava ele num monstrinho muito lindo, muito fofo. Vamos conhecer esse monstrinho? Ele se transformava num monstrinho do amor. Porque quando a gente sente amor no coração, a gente não tem raiva e a gente não tem medo. E aí ele trabalhou todas as emoções, descobriu que para ficar calmo, bastava respirar fundo, bem fundo e contar até 10. E aí ele se transformava num monstrinho mais lindo e mais fofo, o monstrinho do amor. Você também pode trabalhar todas as suas emoções e se transformar só em amor. Que acha? E assim essa história terminou, chegou ao fim. Quem gostou da história